Olá, olá! Estamos começando mais uma live. Pílulas de consciência por aqui. Vamos ver se o Insta vai avisando aí que nós perfeito. Voltou. Muito boa noite para quem está aqui pela primeira vez, para quem está assistindo no gravado, para quem está assistindo no gravado pelo YouTube. Se você não me conhece, meu nome é Brenda Heineck, sou terapeuta sistêmica, consteladora e pós-graduanda em neurociência. E a minha especialidade é auxiliar mulheres a viverem com leveza, com clareza e com prosperidade. Vamos iniciando essa live aqui, que eu trouxe no final de semana sobre esse... Carol está acessando a live, Carol, seja bem-vinda. Daqui a pouco nós temos sessão de mentoria às 7h30, né, Carol? Então essa live aqui, ela vai até 7h30. Depois vai ficar gravada, vai pro feed, vai pro YouTube também. E o objetivo hoje dessa live é falar deste livro aqui, ó. O Ciclo do Sucesso. Esse livro aqui, ele é maravilhoso. Eu já li ele 2 vezes. E eu tenho ele desde 2015, que eu ganhei de presente de uma amiga. E tá aqui, ó. Então, oh meu Deus do céu. Aqui, ó, 2015. Eu já li esse livro 2 vezes, tô lendo agora pela 3ª vez. E esse livro aqui, ele fala, de fato, do ciclo do sucesso, como iniciar essa jornada para ter sucesso, as habilidades necessárias para se desenvolver, para ter sucesso, né? E já no primeiro capítulo, eu achei muito interessante, porque ele fala sobre a base da autoconfiança. E aí ele traz a questão dessa base, que é os pensamentos, o pensamento positivo. Então ele traz muito, deixa eu até achar aqui, está na página 18. Tá aqui, ó. A base da autoconfiança. E aí ele coloca, nada é bom ou mal, é o pensamento que o torna assim. Essa frase é de William Shakespeare. E isso é real, né? A percepção que nós temos do mundo, na verdade, é a percepção que a gente tem a partir das nossas experiências, mas também das nossas lealdades inconscientes, daquilo que nós temos registrados em nós, que nós nem sabemos que temos, mas temos. E aí eu achei muito interessante, eu resolvi trazer isso como uma live para vocês. Por quê? Porque só pensar positivo não é suficiente. Então, quem acredita, né, fortemente, se eu pensar positivamente, eu vou conquistar tudo aquilo que eu quero. Lei da atração, eu gosto, tá? Eu sou fã da lei da atração. Eu faço meu caderno da gratidão, eu atraio, eu fico pensando naquilo que eu quero, mentalizando, eu tenho meu quadro dos sonhos aqui. Eu sou uma fã, sou apaixonada pela lei da atração. Só que quanto mais eu compreendo sobre emoções, sobre lealdades, sobre a visão sistêmica e sobre tudo que nos compõe como indivíduo, eu acabo compreendendo que não é só uma coisa, como também não é só pensar positivo que muda tudo. Entendem? Então, minhas mulheres queridas, nós vamos falar sobre isso nessa live. Então, pensar positivo não é suficiente, não é só pensar positivo. Então, se você quer aprender um pouquinho mais, quer compreender sobre isso, fica aqui nessa live e já aproveita, ó, pega esse aviãozinho que tá aqui no ladinho, manda aí para pelo menos 4, 5 amigas, para que elas venham para a live também, porque esse assunto aqui vai, ó, abrir a sua mente, eu tenho certeza disso. Então, vem comigo. Vamos lá. Então, eu quero que me contem aqui, quem aqui acha que os pensamentos criam aquilo que a gente deseja? Me contem aqui. Vocês são fãs também da lei da atração? Vocês são? Vocês acreditam? Como eu acredito? Só que tem uma questão, né? Quem acredita que também que hoje os pensamentos que você tem, por mais que você acredite em lei da atração, por mais que você acredite que pensar positivo é o caminho, porém não tá funcionando.
não tá dando muito certo. Que por mais que você pense positivo, que por mais que você queira atrair a positividade para você, não tá funcionando. E é disso que a gente vai falar hoje. É disso, exatamente disso que a gente vai falar hoje. Porque o Brian Tracy, que é o escritor desse livro, ele fala muito sobre a importância da nossa autoimagem, sobre o que a gente pensa de nós mesmos, em relação ao que o nosso pensamento influencia dentro das nossas atitudes, do movimento que a gente gera. E eu já li em vários livros que pensamento gera sentimentos, que geram ações, que geram resultados. Se eu não me engano, o primeiro livro que eu li sobre isso foi do Paulo Vieira, O Poder da Ação. E ele fala sobre esse ciclo, né? Pensamento gera sentimento, que gera emoção, que gera ação, que gera resultado. Ou seja, o poder está na mente, o poder está nos pensamentos. Ok, pode até estar, até a página 2. E aí eu quero olhar para isso de forma sistêmica, porque eu acho muito raso falar que somente o pensamento pode mudar a sua vida. Mude seus pensamentos e você mudará seus resultados. Ok, neurocientificamente falando, sim. Né? Eu também sou uma neurocientista. Eu sou eu estudo neurociência, sou pós-graduanda em neurociência. Então eu estudo comportamento humano, eu estudo o cérebro. Então eu tenho esse conhecimento e eu acredito nisso. Até a página 2. Porque nós somos mulheres, seres sistêmicas. Nós não somos compostas por uma só coisa. Faz sentido, minhas queridas? Faz sentido quem está aqui comigo? Então, não tem como só dizer o pensamento muda. Eu mudo meu pensamento e mudo a minha atitude. É muito mais profundo. É muito mais embaixo. Entende? E aí, o que acontece? O que a gente tem que parar para analisar? Aquilo que eu penso, de onde vem? De onde vem aquilo que eu penso? Porque muitas vezes nós até queremos mudar o pensamento. É muito fácil começar um caderno da gratidão, gratidão, universo, pela minha viagem da Grécia, eu já falei nos stories. Gratidão pela minha viagem da Grécia, gratidão pelo meu carro novo na garagem, né, fazendo esse trabalho de lei da atração. Você está trabalhando ali um pensamento diferente em relação àquilo que você está querendo conquistar. Só que aí, se a gente vai olhar para a raiz daquilo que você está sentindo quando você está escrevendo, tem uma coisinha dentro de você que fala assim: não dá, você não vai conseguir conquistar isso aí. Sabe por quê? Porque de onde você vem, ninguém nunca teve. Então, você não está muito autorizado a conquistar. Sabe? Ah, você quer prosperar, você quer fazer muito dinheiro. Ok, você quer. Mas e lá dentro de você? Quais são as sensações que você tem em relação à prosperidade? E principalmente, você está até escrevendo ali no caderno da gratidão aquilo que você quer, mas ao longo do dia, quais são os pensamentos que você tem relacionados a isso? Ou quando você vê uma outra mulher, uma outra pessoa prosperando, conquistando, alcançando aquilo que você até gostaria de conquistar, e aí você olha e pensa assim: ah, eu acho que para ela foi mais fácil porque o marido é rico. Ah, eu acho que foi mais fácil porque ela ganhou uma herança. Ah, foi mais fácil porque deve estar fazendo alguma coisa de errado. Sempre tem um porém, um porquê. Percebe como existem pensamentos entrelaçados em você que te afastam daquilo que você gostaria. E aí agora trazendo para uma realidade aqui das minhas mentoradas, das minhas alunas de processos terapêuticos, que muitas, absolutamente muitas, pensam sobre isso, tá? São esses pensamentos que passam pela cabeça delas. Preciso dar conta de tudo. Eu não posso parar porque se eu parar eu decepciono alguém. Eu não posso parar porque se não for eu fazendo, ninguém faz. Eu não posso soltar o controle porque se eu solto tudo desmorona. E aí esses pensamentos que acabam fazendo parte do dia a dia delas, vem de onde? De onde vem? Porque não nasceram com elas, mas fazem parte de quem elas são, do que as compõe, certo? Então você percebe aqui, nesse exato momento,
que você tem vontades, você até pensa em vontades diferentes daquilo que te compõe, mas existe algo muito mais profundo que está entrelaçado em você que te impede de caminhar na direção daquilo que você gostaria, daquilo que seria um desejo. Faz sentido isso que eu tô falando? Faz sentido? Diga aqui pra mim se faz sentido. E aí, perceba que existe uma vontade, perceba que existe um pensamento, uma intenção dentro de você que é diferente daquilo que você gostaria, certo? Da onde vem? Da onde vem esse algo mais profundo? Da onde vem esse pensamento diferente que te compõe, que faz com que você não alcance X resultado que você gostaria? Entende? Ah, eu quero viver leveza, eu quero viver prosperidade, eu quero viver o mais. Mas eu acabo fazendo tudo que é contrário. Porque se você quer uma coisa, mas os seus resultados, é só olhar para sua vida. Se você quer uma coisa, os seus resultados são totalmente diferentes daquilo que você disse que você gostaria, os seus pensamentos, eles não estão a favor de você. Os seus pensamentos estão te sabotando. E aí é onde a gente tem que olhar com profundidade. Quais são os sentimentos? Quando eu vejo alguém conquistando aquilo que eu quero, eu penso mal daquela pessoa. Ou sabotagem, né? Eu digo que eu quero fazer dinheiro, mas eu não gero ações para isso. Então perceba, da onde vêm os pensamentos que te impedem de alcançar os teus objetivos, que te impedem de alcançar os teus resultados. O Brian Tracy, que é o escritor desse livro, ele diz assim, ó: aquilo que pensamos repetidamente influencia quem nos tornamos. Só que eu quero trazer um adendo a essa frase. Aquilo que nós pensamos repetidamente não nasceu com a gente. Aquilo que nós pensamos repetidamente, aquilo que nós sentimos repetidamente, que fazem com que nós tenhamos atitudes repetidas, não nasceu de nós. Via de regra, os nossos pensamentos repetitivos, as nossas ações repetitivas, que mantêm um padrão, vem de antes. Vem dos nossos pais, vem dos nossos avós, vem dos nossos bisavós, tataravós e assim por diante. Por quê? Porque muitos dos nossos pensamentos não nasceram com a gente, porque repetem padrão, vem de antes para manter um padrão no nosso sistema familiar. Então, o que isso significa para você que talvez nunca tenha me escutado falar absolutamente nada, talvez essa seja a sua primeira live que você está assistindo aqui, e talvez seja, você até já me assiste, mas agora você está abrindo uma outra chave aí de compreensão sobre como assim eu não sou a dona dos meus pensamentos? Como assim? Aquilo que eu penso não é meu. É exatamente isso que eu tô querendo te falar, minha querida. É exatamente sobre isso que eu quero te dizer. Que aquilo que você pensa repetidamente, aquilo que você faz repetidamente, que não estão gerando os resultados que você gostaria, via de regra, não é seu. Via de regra, vem antes de você. Muitas vezes você mantém um padrão que está dentro do seu sistema familiar, um padrão de escassez, um padrão de dificuldade de exposição, um padrão de sobrecarga, um padrão de mulheres que precisam fazer absolutamente tudo para todos, a todo momento. Existe um padrão de pessoas que simplesmente não podem ir além. E o movimento que você está querendo fazer, muito provavelmente na sua vida, é diferente dos registros do teu sistema familiar. Então você não precisa nem muito longe. Pega um papelzinho e anota aí qual que é o teu maior objetivo, que você já está há alguns anos pedalando aí para tentar conseguir e não vem. Não acontece. O negócio, ó, não vai. Aí, anotou, certo? Faz uma análise agora do teu pai, da tua mãe, dos teus avós. Não precisa nem para os bisavós. Só olha pai, mãe, vô e vó. Avô e vó materno e paterno. Quem deles fez aquilo que você gostaria? Quem foi até aí? Quem chegou nesse patamar?
Aí você já vai ter muitas respostas. Muitas, 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 muitas. Ali você já vai perceber, caraca, agora eu tô entendendo. Quando eu até quero empreender, quero falar com pessoas e tenho dificuldade de me expor. Ninguém nunca se expôs. Exposição, inclusive, é bem perigoso para minha família. As pessoas da minha família nem gostam de se expor. E além do padrão, eu sempre gosto de trazer esse viés também, que existem as experiências que a gente vivenciou na nossa infância. Então, existe um registro sistêmico daquilo que os meus avós vivenciaram, os meus pais vivenciaram, que eu nem sei, que já está registrado em mim, isso é epigenética, tá, minhas queridas? Não tem nada de misticismo. A ciência mostra, a ciência já tem estudos científicos que mostram que nós temos um DNA emocional. Mas para além desse DNA emocional, nós temos aquilo que nós experienciamos, aquilo que nós vimos com esses olhinhos, ouvimos com esses ouvidinhos, desde o momento que a gente saiu da barriga da nossa mãe. Então, nós vamos experienciando diversas situações e cenários que fazem também com que nós acreditemos em várias coisas e que plantem em nós ideias positivas e negativas, que nutrem o quê? Pensamentos. Só que normalmente as experiências que a gente vivencia ao longo da nossa jornada, a partir do nosso nascimento, também estão a serviço de algo muito maior, que é manter um padrão. Que é manter aquele padrão de escassez, aquele padrão de medo, aquele padrão de não exposição. Compreendem? Tá fazendo sentido aqui para vocês? Isso que eu tô falando? Paty, Ramon, que estão aqui ouvindo a live. Então, ao longo da nossa jornada, a gente escuta algumas frases, a gente percebe comportamentos, a gente observa comportamentos, a gente absorve comportamentos, a gente ocupa papéis que nem são nossos, que nem eram para ser nossos. Mas nós vamos se adaptando, nós vamos se colocando. E aí vai moldando os nossos pensamentos. Então aqui, ó, já tô indo para eu vim do lá de trás, lá da origem, para a atualidade. Então a gente tem que começar a analisar qual é o registro, né, que vem da nossa ancestralidade. E o que eu vivenciei ao longo da minha jornada que hoje faz com que eu tenha pensamentos que me atrapalham. E aí é onde vem essa frase, né? Nada é bom ou mal, é o pensamento que o torna assim. O pensamento, ele vem a partir das nossas experiências. Né? Que nem quando, vamos lá, vamos usar um exemplo aqui básico. Quando criança eu fui atacada por um cachorro me mordeu e aí me machucou. Eu cresço pensando que todo cachorro é malvado, todo cachorro é perigoso. Me afasto, eu vejo um cachorro fofinho, bonitinho, eu tenho medo e me afasto. Tá? Isso aqui é um exemplo muito básico. Mas para você entender que existe, que as suas experiências, elas vão criar pensamentos que vão te fazer repelir situações, repelir oportunidades, repelir pessoas, repelir conexões. E esses pensamentos, eles vêm a serviço de algo muito maior. Aqui eu dei o exemplo do cachorro. Vamos pensar, eu vou dar um exemplo aqui sobre dinheiro, para ficar mais claro, para poder conectar as duas esferas, tá? Vamos por assim, na tua adolescência, sei lá, você tinha uns 12 anos, você viu os seus pais tendo um revés financeiro. Aconteceu uma situação que alguém deu um golpe nos teus pais. E aí os teus pais, eles perderam muito dinheiro. Essa pessoa que deu um golpe era um bancário, um gerente de banco. E aí você viu seus pais tristes, você viu que ficou uma situação muito pesada dentro da sua casa, que gerou muitos conflitos. Então aquilo ali criou um registro em você de que gerente de banco não é confiável. Então hoje, adulto, você evita colocar seu dinheiro no banco. Você evita conversar com o gerente, você evita entender sobre aplicações, você evita fazer investimentos que poderiam te render muito dinheiro.
Entende? Isso te atrapalha a ser um multiplicador, a crescer, a ser uma empresária de sucesso, certo? E aí a gente vai olhar com mais profundidade para a tua história. Existe um registro de escassez que o seu tataravô também sofreu golpe lá atrás. Foi passado para trás, alguém roubou as terras, alguém botou fogo nos bichinhos e assim por diante. O seu tataravô também vivenciou escassez e golpes. Então percebe que lá atrás, na tua história, existe esse registro. E que quando você era criança, você vivenciou uma experiência que veio a serviço de manter um padrão de algo que aconteceu lá atrás. E hoje, a fim de evitar esse problema, de novo, você vem numa manutenção de escassez. Percebe? Escassez, escassez, escassez. Não existe uma quebra de padrão. E aí os pensamentos que você tem em relação às pessoas não são confiáveis, não posso confiar, as pessoas roubam de mim. Eu tenho que me manter sempre muito esperto. Tá para além de você. Nasceu com você, mas não é seu. Entende? Faz sentido? Faz sentido isso aí que eu tô falando? Então, por isso que não adianta só ter pensamentos positivos. Por isso que não adianta só ir lá escrever eu quero isso, fazer o quadro dos sonhos. Se você não compreende, até pelo porquê que você quer o que você quer. Porque às vezes até o que você quer é uma manutenção de padrão. É uma forma de manter um padrão de algo que aconteceu. Ah, eu quero ter mais dinheiro para guardar em casa, porque eu não confio no banco. E aí você guarda seu dinheiro em casa, não multiplica e tá sempre no mesmo patamar. Tô dando um exemplo aqui muito básico, tá? Mas só para você entender o que eu tô querendo te dizer. Me conta aqui se faz sentido isso que eu tô falando, ok? É muito importante você compreenda isso que eu tô querendo te dizer. E aí, por isso que o Brian, ele traz muito, né, essa questão da base da confiança. É o pensamento. A base da confiança, ela só vai ser modificada, né? Você vai conseguir estruturar uma autoconfiança a partir do momento que você modifica o seu pensamento. Mas você só vai conseguir modificar o seu pensamento se você compreender os seus pensamentos na origem. Não é só simplesmente, ok, o que eu tô pensando agora não tá me gerando resultado. Eu vou mudar meus pensamentos. Não, porque nós somos muito mais leais do que livres. Bert Hellinger já dizia, somos mais leais do que livres. É muito mais fácil nós mantermos a lealdade inconsciente para manter os padrões, porque quando eu mantenho o padrão, eu fico pertinho dos meus pais, eu fico pertinho dos meus avós, eu fico pertinho do meu sistema que me compõe, do que ser diferente e me distanciar. O ser humano morre de medo de não pertencer. Muitos dizem, o maior medo do ser humano é a morte. Não, o maior medo do ser humano é ser excluído, é ser diferente. Porque a exclusão e a diferenciação dá uma dor profunda. É uma dor profunda de ser excluído. E aí, por isso, muitas vezes você quer se manter mais parecido com as pessoas, você gera movimentos para se manter parecido com as pessoas, e aí você foge também da tua essência. Você foge do que Deus te colocou aqui no mundo para ser. Por quê? Para ser igual, para pertencer a um grupo, para parecer que eu sou importante. Entende? E aí os teus pensamentos estão totalmente desconexos. Totalmente desconexos. Te afastando de fato daquilo que Deus gostaria que você vivesse. Porque Deus quer que a gente viva abundância. Certo? E aí, minhas queridas, por mais que nós até querer, né, a gente deseje, nós queiramos muito viver abundância, se nós estamos em lealdade inconsciente, nós não vamos viver abundância. Nós vamos viver o contrário disso. Nem abundância, nem prosperidade. Porque somos muito mais leais do que
livres. Então pense em qualquer área da tua vida, tá? Eu vou deixar esse exercício aqui para que você leve para casa, para que você possa pensar sobre isso. Pode pensar em qualquer área da tua vida, tá? Dinheiro, relacionamento, trabalho, maternidade, descanso, corpo. E anota aí. Qual pensamento eu tenho sobre mim que me mantém na realidade dentro dessa área? Nessa realidade que eu gostaria de modificar dentro dessa área? Qual pensamento que eu tenho sobre mim que me mantém nessa realidade que eu gostaria de mudar em determinada área? Então, por exemplo, relacionamento, casamento. Meu casamento tá cheio de caos, brigas. Qual que é o pensamento que eu tenho em relação ao meu relacionamento que faz com que eu viva isso? Meu marido não presta, meu marido é incapaz, meu marido é um lerdo. Será mesmo? Ou será que você aprendeu vendo isso a partir das suas experiências, da sua mãe com seu pai e dos registros que vem no teu sistema de relacionamentos fracassados? E aí que você reproduz hoje para manter um padrão? Porque daí você não consegue ter paz dentro do teu relacionamento. Quais são os pensamentos que te compõem? Corpo. Nunca tá feliz com o corpo. O corpo tá sempre meia boca, tô sempre satisfeita, não consigo me amar. Quem você viu antes de você que reclamava do corpo? Qual é a relação das mulheres da tua família com o corpo delas? No teu sistema familiar? Entende? Muito básico, tá? Muito básico, muito básico. Então leva para passear essas reflexões. Porque agora você já sabe. Não basta ter só pensamento positivo para mudar as coisas. Você precisa olhar para a fonte dos teus pensamentos. Se apaixone por se investigar, por se autoconhecer, por entender os teus padrões. Por que você vivencia determinadas coisas que não se modificam por muito tempo? Se você já está um bom tempo pedalando, tentando mudar algumas coisas, não está conseguindo sozinha, está na hora de fazer alguma coisa diferente. Está na hora de tentar uma estratégia diferente. Concorda? Então, essa live aqui é o seu pontapé. Eu chamo de travessia, inclusive. É o primeiro passo. Você sai do lugar de inércia, da mulher que quer mudar, mas não está conseguindo sozinha, não consegue se mover, e dá esse primeiro passo aqui de autoconsciência e autodesenvolvimento. Inclusive, eu tenho um treinamento chamado Travessia. Na verdade, não é nem um treinamento, é um grupo terapêutico. Que nós olhamos com profundidade para os teus padrões, para a mulher que você foi, para aquilo que te trava. E nós atravessamos para que você se torne uma nova pessoa. Uma nova identidade, a mulher que realiza os objetivos. Não só uma realizadora, porque eu não acredito também em realizar na força do braço. Mas a pessoa que realiza com leveza e que realiza inteira de si. Meu tempo está acabando, tenho que ir para a sessão de mentorias com a Carol e com o Ramon, que inclusive está aqui na live. Vou deixar essa live gravada, ok? Assista quantas vezes você quiser, até compreender com profundidade o conhecimento que foi passado aqui. Agradeço muito a presença, agradeço você que também está vendo aqui no gravado. Deixa aqui um comentário, envia essa live aqui para suas amigas também, para pelo menos 5, né? Porque conteúdo bom é conteúdo compartilhado. E logo mais voltamos com mais lives, Pílulas da Consciência. Uma excelente noite. Tchau, tchau.